Baro é um espadachim de meia-idade que comanda um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Certo dia, enquanto treinava, seu pai se aproxima e comenta que gostaria de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Baro assumiu como instrutor, mas, segundo seu pai, ele continua sem esposa, como sempre foi. Baro explica que tem estado tão ocupado com o dojo da família que não teve tempo de pensar em ter filhos. Mesmo assim, o pai insiste para que, pelo menos, ele tente, chegando ao ponto de sugerir que Baro seduzisse uma de suas alunas para se casar. O jovem recusa por motivos éticos. Esse dojo passou de geração em geração na família de Baro, e ele vem se dedicando com afinco como instrutor desde que herdou o posto de seu pai. Em tempos passados, sonhava em realizar grandes feitos, como se tornar um renomado mestre da espada. Contudo, embora seja, sem dúvida, um espadachim acima da média, ele não se considera digno do título de mestre da espada. Apesar disso, acredita ser um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins de sucesso após a formatura. Após o término do treino diário, Baro volta para casa para jantar com seus pais, mas seu pai insiste para que ele se case. O velho tenta até persuadir sua esposa, uma amiga próxima, a pressionar Baro para encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo e não há necessidade de pressa, embora ainda espere um neto. Baro engasga um pouco com a ideia, pois, na prática, é muito mais fácil falar do que fazer, especialmente porque ele sequer tem namorada e não é como se uma moça bonita aparecesse magicamente em sua porta. Poucos instantes depois, há uma batida na porta. Ao abri-la, Baro encontra uma jovem bonita que o cumprimenta chamando-o de mestre. Ao observá-la mais de perto, ele percebe que se trata de uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Baro a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam colocar a conversa em dia. Ele recorda que a Lucia sempre foi uma aluna talentosa, desde os tempos em que a treinava, mas jamais poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Curioso, Baro pergunta o motivo da visita. A Lucia explica que, como parte de suas responsabilidades como comandante dos cavaleiros, ela deve treinar os novos recrutas e, por isso, recomendou Baro para atuar como um instrutor especial de esgrima. Ela conseguiu a aprovação através de uma ordem imperial e veio informar as boas notícias. Baro nunca pediu para se tornar um instrutor imperial e considera recusar o convite, mas seu pai logo lhe adverte: desobedecer a uma ordem imperial pode significar a morte, então não há como simplesmente ignorá-la. A Lucia assegura que ele não será executado se recusar, mas certamente enfrentará consequências severas. Assim, é melhor aceitar a proposta. Ela já providenciou uma carruagem para levá-los à capital, de onde, no dia seguinte, ela lhe passará os detalhes sobre a nova função. Baro mal pode acreditar que a Lucia espera que ele parta imediatamente, mas seu pai já apoia a ideia, desejando-lhe sorte e aconselhando-o a aproveitar a oportunidade para encontrar uma esposa na capital. Inclusive, ele comenta que a Lucia seria uma ótima esposa para Baro, mas este o interrompe, pedindo que parem com tais comentários, pois deixam a Lucia desconfortável. A diferença de idade entre eles seria grande demais para um casal. Porém, a Lucia murmura baixinho que não se importaria de qualquer forma. Sem querer descobrir quais seriam as consequências severas, Baro acaba aceitando a oferta e parte com a Lucia rumo à capital. Durante a viagem, ele nota que a Lucia continua utilizando a espada que ele lhe presenteou, um presente que Baro distribui a todos os alunos que se formam em seu dojo. A Lucia tem cuidado especial com a sua, e Baro se alegra ao ver que ela valoriza tanto o presente. Contudo, ele acredita que aquela espada não é digna de uma comandante de cavaleiros e sugere que ela poderia adquirir algo melhor em qualquer outra forja. A Lucia, porém, defende que aquela espada é perfeita para ela. Baro supõe que ela esteja tão apegada ao objeto porque, como ex-aluno, ela ainda acredita que tudo que vem de Baro é superior, embora ele seja apenas um espadachim comum, incapaz de forjar algo com o mesmo valor que um instrutor especial. Nesse momento, a Lucia, com entusiasmo, comenta que está radiante por o espadachim caipira finalmente estar a caminho da capital. Baro fica confuso, pois não se considera caipira nem um mestre reconhecido, mas ela explica que ele é bastante conhecido no mundo da esgrima, tendo treinado dezenas de alunos que se tornaram lendários espadachins e aventureiros. De certa forma, ele é uma lenda viva, apesar de não gostar muito do apelido que ganhou. Mesmo assim, Baro acha a situação interessante, mas permanece convicto de que somente a Lucia o enxerga como um verdadeiro mestre da espada. Logo, eles chegam à capital real. A Lucia deixa Baro em uma pousada para que ele descanse, prometendo voltar buscá-lo na manhã seguinte. No dia seguinte, ela o leva até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros, informando a todos os recrutas que Baro é tão forte que, até mesmo ela não seria páreo para ele, e que deveriam se sentir honrados por terem um homem tão habilidoso como seu instrutor. No entanto, alguns cavaleiros não acham que Baro merece ocupar uma posição tão elevada, e um deles, em especial, demonstra grande descontentamento. Pouco tempo depois, Baro conversa com a Lucia pelos corredores, e ela o parabeniza pela oficialização de seu cargo como instrutor especial. Ela explica que precisará comparecer para treinar os recrutas apenas
umas 3 ou 4 vezes por mês, o que não atrapalhará muito suas aulas regulares no dojo. Nesse instante, uma jovem corre em direção a Baro, tão empolgada por rever seu mestre que mal consegue conter a animação. Ela se chama Karuni e havia sido aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele recorda que o sonho dela era ingressar na Ordem dos Cavaleiros, e se alegra por ver que ela conseguiu, embora Karuni ainda seja apenas uma aprendiz, precisando muito se desenvolver antes de se tornar uma cavaleira de fato. De qualquer forma, ela está feliz por poder treinar novamente sob sua orientação, assim como a Lucia. Mais tarde, Baro retorna para casa, mas ao abrir a porta, encontra outro de seus alunos em visita. O jovem, chamado Handrid, veio apresentar Baro à sua esposa e ao recém-nascido. Baro se alegra em ver que Handrid está bem, mas seu pai o interrompe, afirmando que Baro não deve voltar para casa até que ele próprio tenha uma esposa e um filho. Como Handrid, falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baro, ele se tornou um aventureiro de nível platina, mas agora, com um filho, deseja se aposentar e retornar à vila. Alcançar o nível platina não é tarefa fácil, então Baro se surpreende com a disposição de Handrid em abrir mão desse feito. Mas, afinal, ser aventureiro é perigoso, e talvez ele não queira arriscar sua vida enquanto precisa cuidar de um filho. Enquanto está por lá, Hand promete dar o seu melhor para cuidar do dojo, mas Baro não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baro explica que, como Handrid tem um nível decente de habilidade, ele pode assumir o posto de instrutor do dojo, o que significa que Burrell não precisará mais permanecer ali. Em outras palavras, o pai de Baro está, na verdade, o expulsando, mesmo sabendo que a casa é dele. No dia seguinte, Baro conta toda a situação para Lia e explica que precisa encontrar um lar na cidade. O lugar em que ele dormiu na noite anterior era um pouco luxuoso demais para uma estadia permanente, então ele procura algo mais acessível. A Lucia, por sua vez, fica mais do que feliz em ajudá-lo na busca. Ela pergunta se ele gostaria de morar em sua própria casa, mas Baro acha que isso não seria apropriado e, para o desgosto de Lucia, recusa a oferta. Logo após, a Lucia convida Baro para comer alguma coisa, já que é hora do almoço, e ele aceita. Eles começam a caminhar em direção a um restaurante quando, de repente, alguém chama a Lucia de sem vergonha por estar andando pela cidade com um homem chamando de mestre sem pensar 2 vezes. A jovem e a Lucia aparentam ter um histórico conturbado, e a garota acha ultrajante que uma orgulhosa comandante noturna ande por aí acompanhada de um homem qualquer. Tentando evitar conflitos, Baro tenta esconder o rosto, mas a jovem insiste em vê-lo. Ela puxa o capuz e, assim que o reconhece, o chama de Mestre 2. Baro fica confuso, sem saber quem ela é. Ela se apresenta como Serena e lembra que, certa vez, Baro a salvou e lhe ensinou a usar uma espada. Demorou um pouco para que Baro recordasse, mas ele finalmente se lembrou daquela garota ferida que encontrou há 20 anos. Ele a acolheu, cuidou dela e, eventualmente, ensinou-lhe a lutar. Não via Serena há mais de uma década, e ele fica agradavelmente surpreso ao vê-la agora como uma aventureira de nível negro. Serena pede desculpas por não ter visitado Baro durante todos esses anos, mas também demonstra curiosidade sobre o motivo de sua súbita presença na capital real. A Lucia explica que Baro foi nomeado instrutor especial para a Ordem Noturna, o que o obriga a se mudar para a capital, e que ela está ali para ajudá-lo a encontrar uma pousada adequada. Entretanto, Serena diz que seria ainda melhor se ela mesma fosse encontrar um lugar, já que, como aventureira, está acostumada a pernoitar em várias pousadas. Assim, Serena e a Lucia começam a discutir sobre quem terá o privilégio de acompanhar Baron na busca por um novo lar, e Baron não faz ideia do motivo da inimizade entre elas. Com a ajuda das duas, ele finalmente encontra uma pousada que lhe agrada. Agradecendo a ambas, Baron pede que parem de discutir, pois não consegue suportar mais gritos. Por respeito a Baron, as duas cessam a briga e voltam silenciosamente para casa. Baron as observa pela janela e, embora não possa dizer que aproveitará toda a agitação da vida na cidade, sente um certo conforto em ter tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros treina como de costume, e o vice-comandante Emlit domina todos com sua habilidade. Após derrotar um parceiro aspirante, a Lucia, de repente, faz um anúncio. Houve uma mudança no cronograma. Em vez de treinar uma vez por semana, Baron passará a ministrar as aulas a partir daquele dia, e ela espera que os recrutas se empenhem mais do que nunca. Baron diz a todos que está feliz por estar ali, mas antes que inicie sua primeira aula, Emlit se aproxima e declara que tem algo a dizer. Para se tornar instrutor especial da Ordem Noturna, Baron precisa possuir um certo nível de força. Por isso, Emlit o desafia para um duelo. Não é questão de desrespeito, mas sim uma maneira de confirmar se Baron está à altura do cargo. E, como vice-comandante, Emlit tem o direito de exigir um duelo. Com o aval de Lucia, Baron, que secretamente gostaria que ela parasse de falar por ele, não tem alternativa senão se preparar para o confronto. Emlit tem certeza de que a Lucia só enaltece Baron por ele ter sido sua professora quando era criança, mas isso não garante que ele esteja preparado para ser um instrutor especial na Ordem Noturna. Assim, o vice-comandante resolve demonstrar sua superioridade derrotando Baron ali mesmo.
mesmo. Baro concorda com Emlitz, reconhecendo que não se considera forte o suficiente para o cargo, mas também se preocupa com a imagem de Alushia, que recomendou o homem, caso ele perdesse de forma humilhante. Então, ele decide dar o seu melhor. O duelo se inicia, e Emlitz investe com força contra Baro. Este começa a bloquear os ataques, maravilhado com a potência e a rapidez do adversário. No entanto, ele sabe que, se conseguir desviar de um dos golpes com precisão, deixará Emlitz vulnerável para um contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. Baro executou a manobra com maestria, deixando Emlitz sem palavras, pois, em uma batalha real, aquele golpe teria sido fatal. Isso vale um ponto para Baro. Retomando suas posições iniciais, Emlitz recomeça os ataques. Baro ainda se surpreende com a força do oponente, mas percebe que todos os seus movimentos são previsíveis, facilitando a defesa. Percebendo que não conseguirá atingir Baro se não se esforçar ao máximo, Emlitz decide utilizar seu movimento característico, a técnica da lâmina rugidora. Esse ataque possui tanta potência que não pode ser bloqueado ou desviado, e, a princípio, não haveria como Baro vencer. Entretanto, assim que Emlitz balança sua espada, Baro some e reaparece atrás dele, com sua própria lâmina posicionada junto ao pescoço do adversário. Com isso, Baro conquista oficialmente o duelo, e Emlitz não fica zangado, apenas se mostra admirado com a habilidade demonstrada por Baro e pede desculpas pela grosseria anterior. Mais tarde, Emlitz organiza uma festa para dar as boas-vindas a Baro como novo instrutor. Mesmo assim, ele continua curioso para saber como Baro conseguiu neutralizar seu movimento giratório característico. Baro explica que, simplesmente, acompanhou a rotação de Emlitz, o que o colocou em sua retaguarda, uma técnica que, apesar de parecer simples, é bem mais difícil de executar na prática. De toda forma, Emlitz passa a esperar ansiosamente para treinar sob a orientação de Baro, assim como os demais membros da Ordem. E assim termina o episódio 1. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Baro explica que o que fez foi simplesmente acompanhar a rotação de Emblelet, o que acabou fazendo com que ele ficasse atrás dele, mas realizar esse movimento é muito mais complicado do que Baro faz parecer. De qualquer forma, Emblelet está ansioso para treinar sob a orientação de Baro, e os outros também. Já se passou uma semana desde que Baro se tornou instrutor ali, e enquanto dois dos cavaleiros praticam juntos, ele se aproxima para oferecer alguns conselhos. Ele vem observando o modo como eles lutam, e a técnica com a espada deles é razoável. No entanto, Baro acredita que eles precisam melhorar o controle da distância. Ele demonstra que, se você se concentra demais em acompanhar a espada do oponente, ele pode se aproximar sem que você perceba. Pode parecer algo pequeno, mas, em um combate real, meio passo de distância pode fazer a diferença entre vencer e perder. Baro achava que estava dando apenas dicas básicas aos seus alunos, mas, com todos os olhares voltados para ele, dava até a impressão de que tinha acabado de soltar as melhores rimas de todos os tempos. Desde o duelo de Baro com Emblelet, os cavaleiros passaram a considerar cada palavra dele como sagrada, e ele tem que admitir que isso facilitou muito o seu trabalho. Quando os treinos do dia terminam, Baro se senta para relaxar e Emblelet lhe entrega uma toalha para enxugar o suor. Alguns minutos depois, Karuni se aproxima e pergunta se ele tem algum plano para depois do treino. Baro não estava realmente planejando nada, então Karuni o convida para que ela lhe mostre a cidade. Pensando bem, Baro percebe que ainda não teve a oportunidade de conhecer muito de Boltrem, e aceita a oferta de Karuni que, animada, vai se trocar para acompanhá-lo. Enquanto isso, Alushia está ocupada com uma reunião com os oficiais reais para relatar a situação da Ordem Noturna, especialmente com a recente contratação de um novo instrutor especial. Durante a reunião, Alcia garante que Baro superou todas as expectativas, e como não havia mais nada a discutir, o encontro chega ao fim. Havia alertado que, se ela quisesse continuar aprimorando sua técnica com a espada, deveria evitar se tornar capitã dos cavaleiros por conta de toda a burocracia. A única razão para ter aceitado esse emprego foi a necessidade de uma posição de poder para trazer Baro para a capital. Quando Alushia ainda era criança, seus pais a levaram ao dojo de Baro para que ela aprendesse a se defender, e, desde o primeiro encontro, ela soube que Baro era uma pessoa de bom coração. Após ingressar no dojo, Baro a fez praticar seus golpes com a espada e a pular troncos de árvores para treinar sua agilidade, além de incluir exercícios básicos de força. Embora seus métodos fossem um pouco não convencionais, não demorou para que Alushia se sentisse confiante ao empunhar uma espada. Em um certo dia, Baro a desafiou para uma batalha simulatória, e ela, empolgada, aceitou na esperança de exibir tudo o que havia aprendido. Contudo, ao se enfrentar com Baro, ela não conseguiu encontrar nenhuma abertura em sua postura. Crescendo sob os ensinamentos de Baro, Alushia acreditava que todos os instrutores de espada eram tão bons quanto ele. Mas, em um dia em que Baro os levou para participar de um duelo simulado contra outro dojo, ela percebeu que estava enganada. O adversário que enfrentou apresentava aberturas na defesa e a paciência de uma criança, atacando-a cegamente sem qualquer planejamento.
planejamento. Como esperado, a Lucia o derrotou facilmente, sem nem mesmo encontrar uma real dificuldade. Após o término da batalha simulatória, Baru e seus alunos voltam para o dojo, e Baru se alegra por seus alunos terem tido a chance de enfrentar pessoas com estilos de luta diferentes. Nesse contexto, a Lucia pergunta a Baru se o seu dojo não seria melhor do que a média dos demais, mas ele prefere não pensar dessa forma. É claro que eles venceram o duelo simulado naquele dia, mas Baru acredita que o mais importante é refletir sobre o que se aprendeu com a experiência, e não apenas se vencer ou perder. A Lucia entende o recado que Baru tenta passar, mas, de repente, nota que seu prendedor de cabelo sumiu. Ela percebe que deve tê-lo deixado no dojo, e ele é muito importante para ela. Decidida, ela informa a Baru que vai voltar para recuperá-lo. Eventualmente, a Lucia retorna ao outro dojo e começa a procurar o prendedor que deixou cair. Infelizmente, parece que o rapaz que ela havia derrotado encontrou antes dela. Por um instante, parecia que ele seria gentil e o entregaria sem problemas, mas isso faria muito sentido demais. Em vez disso, ele joga o prendedor de cabelo dentro do dojo e diz que a Lucia terá que enfrentar todos os seus amigos de uma vez se quiser reaver seu objeto. Embora ela o tenha vencido no duelo simulado, não há como ele perder quando tem a ajuda de todos os seus colegas. Considerando que as habilidades de espada deles estavam ruins mais cedo, a Lucia poderia, sozinha, ter uma boa chance contra todos. Mas ela sabe que Baru não gostaria que ela usasse suas habilidades para agredir os outros. Então, ela apenas se posiciona, preparada para levar uma surra. No entanto, antes que o idiota pudesse desferir um golpe em seu rosto, Baru se interpõe entre eles e absorve o golpe em seu lugar. O golpe não lhe causou danos, mas ainda assim doeu um pouco, e ele então questiona os rapazes se é assim que realmente querem usar suas técnicas com a espada. O desafiante continua sem compreender que o que está fazendo é errado, tentando agora desferir um golpe na cabeça de Baru. Mas Baru se esquiva com facilidade em um movimento rápido, desarma o rapaz. Em seguida, ele parte para paralisar vários dos amigos do desafiante. Porém, antes que a situação piore, o mestre do dojo aparece. Tendo ouvido a comoção, ele corre até o local, mas fica profundamente desapontado ao ver seus alunos se comportando de maneira tão incivil. Ajoelhando-se, ele pede sinceras desculpas a Baru e promete que tal situação jamais se repetirá. Por fim, Baru e a Lucia começam a caminhar de volta para casa, e Baru explica que teve um mau pressentimento quando a Lucia saiu para buscar seu prendedor, e por isso a seguiu para garantir que ela estivesse bem. E Lucia se sentia péssima. Tudo por causa daquele golpe que Baru levou tentando protegê-la. Mas ele, com o sorriso tranquilo de sempre, tratou de tirar o peso dos ombros dela. Disse que o golpe não foi grande coisa, e que, na verdade, o erro foi dele por deixá-la ir sozinha para uma situação perigosa. Ele era o mestre, afinal, a responsabilidade era sua. Os anos passaram como o vento cortante de uma espada veloz. E agora, lá estava a Lucia, não mais uma aprendiz, mas uma verdadeira guerreira. E, num instante raro, a lâmina dela tocou Baru. Um ponto para ela. Baru ficou surpreso, mas não decepcionado. Ao contrário, seu olhar se encheu de orgulho. Ela estava pronta. Era hora de se formar. Como um rito sagrado, ele lhe entregou a espada cerimonial. Mas no coração de Lucia, a alegria vinha misturada com uma pontada de tristeza. Ela sabia o quanto ainda tinha para aprender. Sabia que Baru, mesmo sem perceber, era um mestre de outro nível, praticamente divino em técnica. Mas também sabia que insistir em ficar seria um fardo para ele. Então, em vez de discutir, ela traçou outro caminho. Provar para o mundo que os ensinamentos de Baru eram superiores. Entrou no programa da Ordem dos Cavaleiros e no exame de entrada, fez o impossível parecer fácil. Nenhum candidato, nem mesmo os avaliadores, conseguiam acompanhá-la. Imagina se tivessem que enfrentar o próprio Baru. Para Lucia, não havia dúvida. Seu mestre era o maior espadachim do mundo. Mas ele parecia ignorar isso por completo. Provavelmente, viveria tranquilamente no anonimato, treinando em sua vila até o fim dos dias. Mas a Lucia não permitiria isso. Ao longo de uma década, ela subiu degrau por degrau na hierarquia da ordem, até alcançar o posto de comandante. E foi então que tomou uma decisão ousada: nomear Baru como instrutor da ordem, sem nem ao menos avisá-lo antes. Talvez tenha sido um pouco egoísta, mas foi o único jeito de tirá-lo da sombra. De volta ao salão de treino, ela foi logo perguntando por ele. Em Blitz, um dos alunos disse que o treinamento com Baru foi fenomenal, mas o mestre já tinha saído. Tinha ido passear com Karuni pela cidade. A Lucia sentiu o estômago revirar. Karuni basicamente chamou ele para um encontro. E ela, por que não pensou nisso antes? Enquanto isso, Baru explorava a cidade com Karuni, encantado com o movimento, as cores, a vida pulsando pelas ruas. Questionou o motivo de estarem no distrito oeste em vez do norte, onde ficavam os pontos turísticos. Karuni respondeu com um sorriso. Depois de um tempo, igreja e palácio perdem o encanto. O verdadeiro sabor da cidade estava ali. No meio do passeio, uma voz familiar chamou por ele. Mestre, era uma jovem que se aproximava com confiança, mas Baru não fazia ideia de quem ela era. Ela parecia amiga de Karuni e claramente o conhecia
conhecia bem. Decepcionada, apontou para a espada. Era uma de suas alunas. Barro olhou mais de perto, e aí se lembrou. Facel treinou com ele e com Karuni por 2 anos, mas fazia tanto tempo. Agora, ela estava irreconhecível. E não só isso, era agora a estrela da tropa mágica da capital. Barro ficou impressionado. Ele nunca ensinou magia, então como ela foi parar lá? Ela explicou que veio comprar acessórios mágicos. Um deles, aliás, permitia a qualquer um usar magia. Mesmo assim, ela podia lutar com magia sem precisar deles. Barro mal teve tempo de digerir isso quando ouviu um grito. Uma mulher teve a bolsa roubada. Barro já se preparava para correr atrás do ladrão, mas Facel pediu para cuidar disso. Empunhou a espada, infundiu-a com magia e lançou uma onda energética que imobilizou o ladrão. Karuni o prendeu sem esforço. Combinação perfeita. Barro estava estupefato. Facel explicou que adaptou as técnicas dele ao combate mágico e agradeceu profundamente. Ele também ficou feliz em ver que ela carregava o legado dele adiante. No dia seguinte, Barro saiu cedo para explorar a cidade. No caminho, uma garotinha o chamou. Ele achou que ela estava perdida, mas ela o corrigiu com fúria. Eu sou a chefe da tropa mágica. Barro achou que era uma brincadeira, até ela conjurar uma bola de fogo do tamanho de um barril com um só dedo. Era real, e o nome dela era Lucy. Pequena no tamanho, gigante na arrogância. Disse que tinha ouvido tudo sobre Barro por Facel, e que precisava conhecê-lo. E mais, queria enfrentá-lo, porque, segundo ela, nenhum outro rival estava à altura. Antes que ele pudesse recusar, ela lançou uma rajada de fogo. Barro desviou por pouco, e aí percebeu, não tinha como sair dessa sem lutar. Então, respirou fundo e puxou sua espada. Fim do episódio 2.